Glória a Deus, graça e paz, queridos. Pode sentar por gentileza, bem-vindos, com graça, com paz. O nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um. Bom dia para todos. Você que está aqui, você que está entrando lá do outro lado agora, que Deus abençoe. Um domingo abençoado para todos. Amém, queridos? Amém. Antes de tudo, eu quero. Nós estamos recebendo aqui uma visitante, a Emília. Muito bem-vinda, prazer muito grande ter aqui conosco, tá bom? Os irmãos estão mais próximos ali, vamos apertar a mãozinha da nossa irmã. Muito bem-vinda, que Deus te abençoe muitíssimo. Uma honra muito grande tê-la aqui conosco nessa manhã, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Culto à noite, às 19 horas. Deus te abençoe. Lembrando também sempre as orações para Israel, também para o pessoal da Palestina, que estão morrendo também, crianças, adultos, senhoras, não tem nada a ver com a guerra, né? Porque todos têm uma alma e todos carecem e necessitam do Senhor, né? Então nós precisamos de orar. Israel, a gente ora para a nação dela, mas nós somos sabedores que ela é cuidada e guardada por Deus, amém? E que os fatos que vão acontecer são fatos bíblicos, e vai acontecer mesmo, porque desde que essa nação existe sempre, ela passou por esses momentos também de perseguições. Amém? Vocês entenderam o que eu falei, irmãos? Está na Bíblia, tá? Mas nós devemos orar também para o povo da Palestina. Amém, queridos? Porque ali também tem almas que estão se perdendo. Amém, queridos? Seres humanos, como todos nós somos. Amém, amados? Graças a Deus. Então nunca esqueça disso, tá bom? Eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos com o nosso seminário aqui. E alguns irmãos estão deixando de comparecer, mas depois a gente vai bater um papo sobre isso. E na quinta-feira agora tivemos uma aula muito abençoada, né? Que foi a angelologia, a doutrina dos anjos, que é de suma importância para a vida de cada um. E muitos irmãos não estão comparecendo no nosso seminário, e é de caráter, né, como eu falei, principalmente para o ministério da igreja, é obrigatório todo ministério passar pelo momento de um seminário, mesmo que você tenha conhecimento profundo da palavra de Deus, né? Você precisa de passar pelo seminário também, tá bom, queridos? Amém? Porque o seminário, a teologia é muito importante, o conhecimento é muito importante. Quando você conhece toda a ordem estrutural, igual a história de Israel, etc. Então, se você conhece tudo que vai acontecer, você já está sabedor da por que está acontecendo, porque está na Bíblia. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, nós pedimos que você que é do ministério, você compareça o seminário, que é de suma importância para a tua vida. Ninguém sabe tanto que não possa mais aprender alguma coisa, né? Todos nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. Zé diz que o meu povo estava sendo destruído, naquela época estava assim, né? Porque faltava o quê? Conhecimento. E conhecimento é poder. Porque você tendo conhecimento, você vai saber o momento certo de agir em todas as situações da tua vida. Principalmente quando você conhece a ordem cronológica dos assuntos, enfim, né? Você nunca pode começar um seminário falando de escatologia, porque é o assunto das últimas coisas, amém? Você não pode, então é tudo ordem cronológica. Por isso que o povo está meio confuso. Porque quando acontece esses fatos, eles começam a falar no final o fim, né? E aí começa a vir de escatologia. O povo, se ele não conhece o início da doutrina de Deus, e no livro do cronológico, ele não vai conhecer a escatologia, mesmo que ainda exista um grande seminário só a respeito disso. Mas ele precisa ter conhecimento de causa ampla. Se você não ler Gênesis, como é que tu vai conhecer Apocalipse? Não é verdade, irmãos? Então é dessa maneira, ele tem que ter conhecimento de causa, para que a gente possa estar tranquilo em todos os momentos que porventura vier acontecer alguma coisa, porque o conhecimento te tranquiliza também. Amém, filho? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Querido, eu quero falar nessa manhã sobre uma aula, Escola Bíblica Dominical. O tema é Mantendo o Fogo do Espírito. Fala para o teu irmão assim, mantendo. A gente está aqui, mas parece que está com uma tristeza no semblante, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar. Então, acenda o fogo do Espírito Santo nessa manhã, tá? Tudo que eu falo aqui, mesmo que eu falei de Israel, alguma coisa, eu falei corretamente, está pela Bíblia Sagrada, tá bom, gente? Fala para o teu irmão assim, mantendo o fogo
do Espírito. Onde está isso? Levítico capítulo 6, versículo 8 até o versículo 13. Levíticos, capítulo 6, versículo 8 até o 13. Quem achou, diga glórias a Deus. A nossa irmãzinha já está ciente da sua visão, já contou para mim, tá bom? Deus abençoe. E que seja curada hoje no poder do nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então, Levítico capítulo 6, versículo 8 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Eu vou até o 13. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora o versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te glorificar pela noite que o Senhor nos concedeu, pelo direito de viver, pelo fôlego de vida, esse ar que nós estamos respirando, que da mesma maneira que o Senhor deu um dia, o Senhor vai requerer de nós, e nós vamos ter que devolver esse fôlego de vida e cumprir a tua palavra também, que do pó veio e ao pó retornará. Mas nós viveremos para o Senhor para sempre, diz a tua palavra. E nós te agradecemos então pelo privilégio de estar respirando esse fôlego de vida. E se o Senhor deu esse privilégio, não é para a gente sair vivendo de qualquer maneira ali afora, é porque o Senhor precisa de cada um de nós, com um fogo ardente, com fogo no altar, com o poder do Espírito Santo, fazer a tua obra aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado, cuidado e livramento para cada um de nós durante toda a semana. Nós te agradecemos por essa manhã de estarmos na escola bíblica dominical, a maior escola do mundo, porque traz o conhecimento da tua palavra. Oh, meu Deus, muito obrigado. Abençoa todos quanto aqui estão. Nós te agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Nós temos um grande desafio. Desafio para todos aqueles que fazem parte de uma igreja. Quem faz parte de uma igreja aqui, diga glória a Deus. Então, todos aqueles que fazem parte de uma igreja, nós temos um grande desafio. O texto mais que eu quero me prender mais é: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá se apagar. Em outra tradução, diga assim para o teu irmão: jamais deverá ser apagado. Então, o fogo, ele jamais deverá ser apagado. Então, nós temos um grande desafio hoje para todos que fazem parte da igreja. E qual é esse grande desafio? É só evangelizar? É só pregar a palavra? É fazer isso? Não. Isso é normal de uma igreja evangélica, né? Eclésia, sair para fora, enfim, né? Ter o seu tempo para comunhão, para pregar a palavra, para exaltar e adorar o nome do Senhor, enfim. Assembleia dos Santos, reunião, como nós estamos aqui nessa manhã. Mas o maior desafio, toda atenção por gentileza, o maior, porque o inimigo vai tentar impedir essa aula, mas não vai impedir, porque aqui está o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Amém.
Portanto, abra teu coração que você vai precisar de entender essa palavra para a tua vida. Amém, queridos? Então, o maior desafio da nossa vida não é evangelizar. A evangelização ela já existe há muitos anos, há muito tempo. Eu, por exemplo, desde que eu me converti, que eu faço esse tipo de trabalho, né, e muitos outros, graças a Deus por isso, muitas pessoas foram alcançadas. Devem fazer sim, mas não é o maior desafio, porque isso é um trabalho de qualquer pessoa lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, que teve o novo nascimento, tem o desejo, o prazer de evangelizar. Amém, querido? Toda pessoa salva, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, teve o novo nascimento, a primeira coisa que ela tem o desejo é de falar de Cristo. Amém, igreja? Amém. Então, isso não é o maior desafio, mas do meu ponto de vista, um dos maiores desafios da igreja hoje é conservar a chama do fogo do Espírito Santo sempre acesa na nossa vida. Então, para mim, esse é o maior desafio. Né? É conservar, por exemplo, se nós hoje estivéssemos com a chama do fogo do Espírito Santo acesa na nossa vida, a gente estava aqui tudo sorrindo, tudo alegre, tudo feliz, salteando na presença do Espírito Santo de Deus. Mas às vezes o semblante é fechado. Que Espírito Santo é esse? O Espírito Santo não é triste. Nós somos ungidos com óleo da alegria. Não é verdade, irmão? Então, que Espírito Santo é? Que chama do Espírito Santo é essa? Que nos leva a um semblante fechado, sem alegria, sem prazer. Ficamos presos num assunto, esquecemos de outro assunto, daquilo que Deus quer revelar para a nossa vida. Tudo que Deus permite, irmão, presta atenção, todas as coisas são permitidas por Deus. Amém? Não cai um fio de cabelo na tua cabeça que não seja permitido por Deus. E olha que eu entendo disso, porque o meu já caiu muito. Então tem testemunho disso também. Tudo é permitido, e quando ele permite para alerta, para atenção, para nós entendermos alguma coisa. A verdade é essa, aprendizado. É aprendizado, irmãos, nunca para destruição, nunca para isso, nunca para aquilo, isso vem dos homens. Mas Deus sempre permite situações para que possamos estarmos alerta por aquilo que deixamos de fazer, ou de cumprir aquilo que deveríamos cumprir no nosso chamado. Então a primeira coisa, o primeiro desafio, graça e paz, Lu. Graça e paz, minha filha. Paz. Então o desafio maior não é você vir para a igreja, é um desafio que eu levantar para um culto 10 da manhã. Estava conversando com a nossa irmã Emília. Irmã, é de qual igreja? Não pertence a nenhuma, então está aqui hoje. A igreja de Cristo. Amém. Mas eu estava conversando com ela, tem culto aí já 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? A gente bota aqui 10 horas da manhã porque eu fico com pena dos irmãozinhos que saem sábado, chega de madrugada. Aí eu fico. Você já viu um pastor ter pena de irmãos que saem sábado, chega de madrugada no domingo? Aí eu boto 10 horas da manhã porque eu fico com pena? Eu nunca vi um pastor ter pena de membro de igreja, né, irmão? Mas 10 horas da manhã, só que eu cheguei aqui às 8, tá? Eu não chego 10 horas da manhã, eu chego às 8. Às 8 eu já estava aqui na igreja. Inclusive, irmãos, eu quero agradecer os irmãos que colaboraram. Quando nós chegamos aqui, estava uma lixarada lá fora. O pastor foi lá, comecei a varrer, comecei a tirar todo o lixo, muita quentinha, muita sujeira. E depois chegou o pastor Valdir, nos ajudou. E depois chegou o nosso querido Santo e ajudou lá. E é assim que a gente vai fazendo a obra do Senhor. Porque isso não é desafio nenhum. Mas o maior desafio hoje, irmãos, é conservar a chama do fogo do Espírito Santo acesa na nossa vida. E quem concorda, diga glórias a Deus. A palavra do Senhor diz, conforme nós lemos no versículo, eu quero me prender, versículo 13 de Levítico 6, o fogo, primeiro diga assim comigo, é a palavra do Senhor que diz, não é um profeta aqui que diz, não é o que o pastor está falando, é a palavra do Senhor antes de qualquer coisa, que diz, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, ou seja, jamais deverá ser apagado. Só para nós termos um entendimento melhor, quem está aprendendo a palavra, diga amém. Amém. Que
no Antigo Testamento existiam 3 tipos de fogo que deveriam permanecer acesos. Fala para o teu irmão assim, no Antigo Testamento, 3 tipos de fogo. E esses 3 tipos de fogo, eles tinham que permanecer acesos. O primeiro era o fogo do altar do holocausto. Pode colocar aí, quem está anotando, isso aqui é uma escola bíblica dominical. O fogo do altar do holocausto. Agora fala para o teu irmão assim, nós temos também um altar. Mas todo mundo fala assim, nós temos também um altar. Né? Em Levítico capítulo 6, versículo 8 até o 13, diz aqui fala da lei do holocausto. Né? A lei do holocausto. Então era uma ordem do Senhor, foi o Senhor que falou para Moisés. Né? Então, mas quando eu vejo aqui, ó, então o primeiro fogo, o fogo do altar do holocausto, fala assim, esse fogo tinha que estar aceso continuamente. Amém, querido? Amém. Então, vamos lá para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, ó, no versículo, Hebreus capítulo 13, versículo 10. Todas as coisas eram sombra das coisas futuras, né, irmãos? Diz assim em Hebreus, temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Mas a primeira parte que eu quero que você prenda a parte A, que diz assim, nós temos um altar. Fala para o teu irmão assim, nós temos um altar. Mas nesse altar o fogo tem que estar aceso continuamente. Amém, querido? Amém. Você é o altar do Senhor. Amém. E neste altar, o fogo do Espírito Santo tem que estar aceso. Por isso que eu falei, o maior desafio não é você vir para a igreja. Eu faço isso há 42 anos. Com prazer e com alegria. E nunca cheguei atrasado. E sempre abri a igreja. Graças a Deus. E sempre fechei ela. Porque isso é minha pessoa. Ninguém precisa ser igual a mim. Mas é uma responsabilidade como sacerdote. Sacerdote tem responsabilidade. Amém, querido? Glória a Deus. Eu poderia chegar aqui, sabe que horas? Quando tivesse para ensinar. Botar os obreiros para abrir a igreja, preparar o templo, tudo muito pelo contrário. Os obreiros, alguns chegam depois e outros nem vêm. Não é verdade? Ainda não adquiriram esse prazer dessa responsabilidade. Mas por quê? Porque o fogo tem que estar aceso. Quando esse fogo estiver aceso, vai ter prazer, vai ter alegria, vai ter desejo. Alegria de vir para a casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Alegria de estar na casa, falar amanhã, domingo, eu vou dormir melhor, eu vou dormir mais cedo, porque eu quero adorar a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, pela semana que Ele me deu, pelo livramento. Eu vou ter o desejo, o prazer de adorar a Deus. Eu não vou entrar na igreja sembrando e triste, como está doente, morrendo. Mas eu vou entrar como um fogo aceso, adorando Deus poderoso. É isso que nós precisamos. Então, o maior desafio, se alguém falar de outro desafio, que hoje é desafio de dar, né? Vem fazer o seu desafio, vem dar. Mas o maior desafio hoje é o desafio de você permanecer o fogo aceso. Quem concorda, diga glórias a Deus. É deixar o Espírito Santo atuar na tua vida. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, você na caminhada de 26 anos aqui, 42 anos evangélicos, dos fatos que acontecem, e nós entendemos que tem que acontecer mesmo. Isso tem que acontecer. Ninguém vai viver ministério só. Isso tem que acontecer. E você tem que estar preparado e também sabedor de que vai acontecer. E no momento certo você está ali com autoridade para resolver. Mas se não fosse o fogo do Espírito Santo de Deus na minha vida, tu tinha desistido. Ou não, irmão? Mas é porque esse fogo tem que estar aceso. O fogo não pode estar aceso só em congressos. O fogo não pode estar aceso só em festas. O fogo não pode estar aceso, não. O fogo tem que estar aceso continuamente. Amém, igreja? Amém. Eu estou falando alguma besteira aqui? Fala assim para o teu irmão, o Espírito Santo está aqui. Então fala assim, não entristeça teu coração para Ele. Aí fala assim, senão tu vai dar conta para Ele. Não pode entristecer o coração.
porque senão a gente vai dar conta para ele. E a Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito Santo que está em vós. Verdade? Não é ele que fica triste, é você que vai entristecer pela sua maneira de ser. Né? Então, a primeira coisa é fogo no altar. Né? Romanos 6,10. Desculpa, é o fogo do altar do holocausto. Romanos, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vive para Deus, né? Morremos para o pecado, vivemos para Deus, mas só vivemos para Deus através do fogo do Espírito Santo na nossa vida, que vai fazer com que estejamos vivos com fogo e assim não se prostrando mais para o pecado. Amém, queridos? O segundo fogo, é necessário que o fogo do Espírito sempre esteja aceso, para que cada crente possa renovadamente viver pelo poder da cruz. Amém? Esse que é o grande problema. As pessoas não entendem que nós vivemos pelo poder da cruz, irmãos. E a cruz sempre será perseguida, né? Paulo foi perseguido, e chegou a ponto de falar, eu já não vivo mais eu estou crucificado com Cristo. Ele vive em mim. Não é verdade, irmãos? Porque Paulo, ele entendia tudo isso que nós estamos falando, e ele tinha o fogo do Espírito Santo na vida dele, então ele vivia o evangelho do poder da cruz. Ele não vivia o evangelho do poder da vida financeira, do ministério, da doutrina da prosperidade, mas ele vivia o evangelho do poder da cruz. E para viver o evangelho do poder da cruz, só tendo o fogo aceso continuamente no altar. Amém? O segundo fogo é Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Olha o versículo 37. Êxodo capítulo 25, versículo 37 diz: também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Então, era o fogo do castiçal. O primeiro fogo, o fogo do altar da igreja, irmão. O primeiro fogo, se fosse outra igreja, todo mundo abria a boca, falava tudo que o pastor pedisse para falar. Mas quando é o pastor da igreja, ele não fala, né? Fala assim, o primeiro fogo, porque o pastor de outra igreja parece que dá mais atração, né? O primeiro fogo, diga assim, o fogo do altar do holocausto. O segundo fogo, o fogo do castiçal. Que está aí, o fogo do castiçal. Então, o que é o castiçal? Esse fogo simboliza a necessidade de que sempre tenhamos o fogo do Espírito Santo, para que assim seja conservada a nossa luz acesa. Amém? Olha só, Mateus capítulo 5, no versículo 14, versículo 6, Mateus, pode anotar aí, esse capítulo 5, do 14 até o 16. O versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Olha o versículo 15. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Versículo 16. Assim, agora olha aqui comprimento. O versículo 16. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Então, era o fogo do castiçal, né? E esse fogo simboliza a necessidade de que sempre tenhamos o fogo do Espírito Santo, para que seja conservada na minha, na sua vida, a luz de Cristo acesa. Porque aqui diz, vós sois a luz do mundo, mas sem o fogo do Espírito Santo, a tua luz fica apagada nesse mundo.
E as pessoas que estão na tua família, os teus amigos estão vivendo em trevas. Como é que fica? Então por isso que eu disse no início da introdução, o maior desafio da igreja, o maior desafio para todos nós que fazemos parte de uma igreja é conservar a chama do fogo do Espírito Santo. Não é trabalho, não é pregar, não é cantar, isso não é desafio nenhum. Isso aqui é liturgia de culto. E que todos que têm um dom que Deus deu vai fazer isso para a obra do Senhor, liturgia de culto. Mas o maior desafio é permitir que o fogo esteja aceso continuamente na tua vida, o fogo do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, o terceiro fogo, coloca aí o fogo do altar do incenso. Eu falei de três, né? Eram três, né? E primeiro o fogo do altar do holocausto, segundo o fogo do castiçal e terceiro o fogo do altar do incenso. Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 8. Alguém puder pegar um copinho de água, eu vou agradecer, tá, filho? Êxodo capítulo 30, versículo 8, diz assim: e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimarás, este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, Êxodo capítulo 30, versículo 8, aqui o terceiro fogo, que eu falei para o Hans, que chamou agora, no Antigo Testamento tinha três, eram três fogos, né, que deveriam permanecer acesos. O primeiro era o fogo do holocausto, depois a gente vai dar a referência para você, que chegou agora, do altar do holocausto, segundo o fogo do castiçal, o terceiro o fogo do altar do incenso. Então, conforme Êxodo capítulo 30, versículo 8, sem o fogo nesse altar, a fumaça do incenso não podia subir. Olha só, por isso que fala de uma forma contínua. Olha o que o versículo diz aqui. Aqui, irmãos. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimarás este incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Obrigado. Por quê? O que nós entendemos aqui para a nossa vida? O tema da aula é mantendo o fogo do Espírito. Mais uma vez, fica assim, mantendo o fogo do Espírito. Então, o que quer dizer isso aqui? Que sem o fogo nesse altar, a fumaça do incenso não podia subir. Não é verdade? Por isso que era necessário esse fogo. Então, o que nós entendemos aqui? Que assim também nós precisamos do fogo do Espírito Santo para manter a nossa vida em chamas, para que a nossa adoração, para que a nossa oração chegue até Ele. Então, pastor, por que a minha adoração, por que a minha oração? É porque de repente você até ora, até tu adora, mas o fogo está apagado na tua vida. E aí, aqui significava que sem fogo nesse altar, a fumaça do incenso não podia subir. E sem o poder do Espírito Santo na tua vida, essa oração, esse incenso também não sobe a Deus. Ela fica só aqui. Porque não há o fogo mantido na tua vida do Espírito Santo. E ele tem que estar aceso continuamente. Entenderam, igreja? Amém. Nós precisamos de entender tudo que está no Antigo Testamento é para nosso entendimento. Hebreus, inclusive, fala que é a sombra das coisas futuras, mas traz grandes lições para nós. Por isso que a Bíblia não pode ter só o Novo Testamento, tem que ter o Antigo. A Bíblia Sagrada é completa. Um completa o outro. O Antigo, o Novo também fala e revela coisas do Novo, do Antigo. Inclusive o próprio Jesus falou, relatou isso lá na tentação. Ele parece que ele falou do Salmo 91. Não é verdade, irmão? Se não foi, me desculpa, mas ele relatou. Então é dessa maneira, um completando o outro. E o primeiro entendimento que a gente tem que ver aqui, não vai ficar só na simbologia, não vai ficar só naquilo que aconteceu no Antigo Testamento, mas nós precisamos de entender que tudo isso traz lições para a nossa vida. Senão, tu
trouxer lições para a tua vida, isso não vai interessar você estudar a palavra, irmãos. Isso tem estudo profundo. Mas não é algo profundo para fazer só em seminário e acabar aquilo ali, não. Você precisa permitir que isso seja algo permanente na tua vida. Amém, querido? Amém. Por quê? Sem o fogo ia soltar a fumaça do incenso, ela não fazia o quê? Ela não podia subir. Então, olha aqui, ó, fumaça do incenso. Você não tem fogo no teu altar? Tu não tem fogo no teu altar, que é o Espírito Santo? Aí tu ora, mas as coisas não chegam até ele. A resposta não vem. E a resposta, muitas vezes, viam deles que oravam, que eram os intercessores, né? Que fazia, levava até Deus, e Deus respondia. Nós somos o sacerdote. Por que é o sacerdote? Ó, a gente leva para Deus e Deus traz a resposta. Amém? Do povo. Mas se tu não tiver o fogo aceso, não tem fumaça, não chega até ele. É por isso que a gente não perde tempo. Mas quantos são tempos, anos de respostas que não são atendidas? Mas por quê? Porque não tem fogo. Amém, igreja? Amém. Porque não tem fogo, não está. Está apagado, mas eu canto, eu prego, eu toco, eu danço, eu faço isso, mas não tem fogo. Tem uma liturgia de culto. Apenas. Deus não quer saber de liturgia de culto, tem ordem, tem que ter. Eu não suporto ir para a igreja que é uma bagunça generalizada. Não suporto, não tem ordem de culto. Culto tem que ter ordem. Amém, igreja? Amém. Tem que ter ordem. Tu vai para qualquer lugar lá, vai lá para o militar, tem a ordem de tudo. E quando chega na igreja não tem que ter ordem, tem que ter ordem. Amém, igreja? Amém. Tudo tem que ter ordem. Mas, para que o incenso chegue até Deus, né? Subir até Ele, o fogo tem que estar continuamente na tua vida. Amém, igreja? Amém. Sede fervorosos. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Diga para o teu irmão assim, apóstolo Paulo. Olha, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Irmão, se você entender essa palavra e viver ela, você vai ver que vai fazer uma diferença na sua vida como crente. Eu não quero que você, eu aprendi mais uma aula, para mim não interessa isso. Eu quero que você pegue essa palavra, entenda e diga, eu vou querer viver de acordo com este ensinamento. Você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Até quando você chegar com os amigos que estão em terra, você é a luz. Eles vão sentir, sabe o quê? Fogo neles por causa de você. É dessa maneira. Amém, querido? Amém. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 11. Vou correr, irmão, porque tem muita coisa boa aqui para você nessa manhã. Amém, querido? Amém. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas seja o quê? Fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Então, quando você tem um fogo aceso continuamente no altar, você é fervoroso em todas as situações da tua vida. Amém? Vai vir os obstáculos, vai vir, ninguém aqui engana ninguém, que tu não vai ter obstáculo, não. Ninguém aqui engana que você vai ter problemas. Vai. Todos nós vivemos isso, passamos isso. Se com a vara verde fizeram isso, é isso, verde? Imagina com a vara seca que somos nós. A vara verde era Jesus. E quem somos nós para não passarmos pelas tribulações da vida? Até porque Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas se nós formos fervorosos, as aflições não terão como pousar em nossos corações. O fervor do Espírito Santo não vai fazer você lembrar nem das aflições. Mas vai contar, as aflições produzem não sei o quê. E as aflições, e a perseverança produz.
Paulo nos ensina isso. E você não passou e nem vai passar o que o apóstolo Paulo passou, porque você não ia suportar. E por que Paulo suportou? Porque ele era cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Fervoroso. E é ele que fala aqui em Romanos: sede fervorosos no Espírito. É Paulo orientando a igreja. Porque só tinha essa maneira. Imagina lá Roma, né? Os irmãos de lá sendo perseguidos. Imagina como que ia suportar, mas sede fervoroso no Espírito. Aleluia, igreja. Aleluia. Então, esta é uma ordem dada ao povo de Deus no Novo Testamento. Paulo dando uma ordem para o povo de Deus no Novo Testamento. Então, do mesmo modo, o fogo, lá no culto do antigo pacto, conforme nós falamos, devia ser conservado aceso. Assim também importa que nós vivamos na dispensação do Espírito, porque nós estamos na dispensação do Espírito Santo, na dispensação da graça, e temos o fogo do Espírito Santo aceso na nossa vida. Quem vai querer viver esse fogo aí, diga glórias a Deus. E eu gostaria que você vivesse mesmo, porque as informações, elas não são legais. Muita coisa ainda vai acontecer. E você vai precisar de estar com fogo aceso. Quando Paulo chegava e se entregava assim, falava: olha, pode fazer isso, pode botar a cabeça para... É porque ele sabia que o fogo estava sobre a vida dele. Amém. E quando o fogo está sobre a tua vida, as dores, mesmo que ainda você viva, elas não terão pouso sobre a tua vida. Amém, querido? Amém. O fogo representa também, o fogo representa a nossa comunhão com Deus. Fala para o teu irmão assim: o fogo representa a nossa comunhão com Deus. Porque nós precisamos do fogo do Espírito Santo na nossa vida particular. Fala para o teu irmão assim: eu preciso do Espírito Santo na minha vida particular. Onde está isso? Vamos lá, Gálatas. Então nós precisamos do fogo do Espírito Santo na nossa vida. Por quê, irmão? Porque o fogo também representa a nossa comunhão com Deus. Olha aqui, irmãos, sem o fogo do Espírito Santo não há comunhão com Deus. Não adianta esse negócio falando que hoje eu estou em comunhão com Deus. Se não tiver o que leva você a ter comunhão com Deus, é o fogo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem comunhão com Deus. Amém, querido? Então o fogo do Espírito Santo leva cada um de nós a termos comunhão com Ele. Gálatas, capítulo 5, que você já sabe o que é que fala em Gálatas capítulo 5, mas eu quero o versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito. E aí você andando em espírito, o que vai acontecer? Não cumprireis a concupiscência da carne. Então é isso que Paulo está nos ensinando. Nós precisamos do fogo do Espírito na nossa vida particular. Que isso aqui é um versículo que foi falado, mas individualmente para cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Para cada um de nós. Então isso aqui, irmão, você vai precisar para a tua vida particular. Porque ele fala: digo, porém, isto. Paulo orientando o grande apóstolo Paulo, o maior apóstolo do mundo, do universo, e que ninguém será como ele. Porque esse tinha o fogo do Espírito Santo, que soube suportar as adversidades da vida: naufrágio, nudez, fome, perseguição. Quando eu vejo aqui Romanos 12, 11, acho que eu já li, mas eu vou ler novamente. O grande apóstolo Paulo falando, eu já li, mas não tem problema nenhum ler novamente, né? Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim:
Não sejais vagarosos no cuidado. Seja o quê? Fervorosos em honra. Fervorosos no espírito e servindo ao Senhor. Quando eu vejo isso aqui, o que a gente entende? Que nós precisamos do fogo de Deus no nosso serviço. No nosso serviço. Que aqui fala do Senhor, no nosso serviço, naquilo que você faz para a obra do Senhor, no teu serviço. De sacerdote, seja de que for, de um ministério. Amém, querido? Amém. Mas não seja valorosos, seja fervorosos. Por quê? Porque a obra, para a obra você precisa de ter o fogo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém, queridos? Amém. Então, um farol apagado, por exemplo, quem dirige aqui? Aí você vai na estrada, farol apagado. Um farol apagado de um carro, ou seja, de uma moto também, porque a moto é lei de dia ou de noite, né? O carro ainda não acende de dia, tá? Mas a moto também de dia tem que estar aceso, não precisa acender de dia. Automático, viu? Automático, viu? Então, o crente tem que ser automático com o Espírito Santo de Deus também, né? Amém. Não é verdade, irmão? Porque já é automático, né? Automático. Veio automático, já sai automático do Espírito Santo de Deus, já acende logo na tua vida, né? Mas um farol apagado constitui um grande perigo, ou não é? Quantos acidentes tiveram com o farol apagado? Então, assim também um crente cujo coração estiver apagado é um grande perigo para Satanás trabalhar na tua vida. Agora, por quê eu estou falando isso? Quando o fogo se apaga, primeira coisa para cá, primeira coisa que acontece, o amor se esfria. Fala para o teu irmão assim: quando o fogo se apaga, o amor se esfria. Apocalipse capítulo 2, tudo é pela Bíblia, tá, irmão? Aqui não tem invenção de homem, não. Aqui é pela Bíblia Sagrada. A gente lê a Bíblia Sagrada. Escola Bíblica Dominical. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: tenho, porém, contra ti. Aqui fala das cartas das 7 igrejas, etc. Tal. Então aqui, ó. Tenho, porém, contra ti. O que está escrito aí? Vamos lá. Que deixaste o teu primeiro amor. Primeira caridade aí é primeiro amor. Então, quando o fogo se apaga, a primeira coisa que acontece na nossa vida, aquele dom que Deus lhe deu para fazer a obra de Deus, a primeira coisa que acontece é que o amor se esfria. Amém? Tem duas coisas que fazem o amor se esfriar: multiplicar a iniquidade e também quando você não permite que o fogo esteja aceso na tua vida. O amor se esfria na tua vida. Porque aqui, ó, Apocalipse capítulo 2, do versículo 4 e 5, eu só li o 4, diz: lembra-te, pois, de onde caíste. E diz o que aqui? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? A obra onde o fogo estava aceso. Amém? Amém. Onde o fogo estava aceso, essas eram as primeiras obras, né? E quando não brevemente já te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e não te arrepende, se não se arrependeres. Castiçal, nós lembramos que fazia parte dos 3 fogos. E ele, vou te tirar o castiçal. Olha aqui, irmão, que permanecia aceso continuamente o castiçal. Amém, igreja? E ele fala assim: não vou tirar o castiçal, se não se arrependeste. É isso que a gente precisa de entender. O maior desafio não é você vir para a igreja, não é pregar, não é cantar, não é dançar. O pior desafio é permanecer na tua vida o fogo do Espírito Santo aceso. Aleluia. É isso. Por isso que nós estamos vivendo essa bagunça no meio evangélico. Pecado entrando assim dentro da igreja, não é nem mais de uma forma sutil, é larga.
As pessoas não têm nada a ver, tudo fala não tem nada a ver, falta de fogo. Quem tem fogo do Espírito Santo, porque o fogo do Espírito Santo leva a pessoa a viver uma vida de santidade. A gente precisa aprender isso. Por quê? Porque olha aqui, Espírito Santo. Entendeu o negócio? Alô? Oi. Pergunta pro teu irmão, está dormindo, meu irmão? Fala pro teu irmão assim, ó. O Espírito é santo. E se o fogo do Espírito Santo estiver na tua vida, você vai ter o desejo de viver vida de santidade. Irmão, eu tenho uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Talvez você esteja aqui, não esteja nem lá e nem cá. Tua mente está vagando. Mas é uma coisa que eu mais amo na minha vida, é ensinar a palavra. Isso aqui que está acontecendo aqui, muitas igrejas hoje não estão tendo, não. A Batista ainda está tendo escola bíblica, uma presbiteriana, mas muitos não estão, não. Mas o que o povo de Deus precisa é do ensinamento da palavra. Não é invenção, não. Invenção já está cheio por aí. Inventando coisa. Cheguei a ponto de ouvir no YouTube, quando estava numa aula de escatologia, de um homem dizer que o menino vai ser do céu. Quer dizer, um homem de grande nome, renome aquele. E a gente não vai usar o nome dele aqui, até porque não tem necessidade. Então são as invenções que eles estão trazendo, né? Por isso que a igreja precisa de escola bíblica dominical. Aqueles que não participam de escola bíblica dominical nunca vai crescer em nada. Pode ficar certo disso. Eu posso testemunhar, irmão, tudo que eu falo aqui, eu dou testemunho da minha vida. Eu falo isso porque eu nunca faltei escola bíblica dominical, a não ser quando eu faço uma viagem, etc. Mas eu vou onde eu estou, eu vou à igreja, tá? Lá em Cruz Alta, o domingo eu fui para a igreja. Não fui só passear, não, fui para a igreja. Porque tem gente que quando vai viajar, esquece de igreja, esquece de Deus, esquece de tudo, só viaja, só participa da carne. Mas o lado espiritual larga tudo. Aí depois não sabe o porquê as respostas contrárias de Deus. Eu sou da época que para onde eu ia, qualquer lugar que eu ia, a Bíblia, eu orava a Deus primeiro, fazia isso, fazia aquilo. Eu sou dessa época. E época boa. Na verdade, hoje você pode ficar um mês viajando, alguns nem a Bíblia levam mais. Eu gostei quando eu fui numa igreja uma quarta-feira, que o irmão que foi lá falar o pastor deu uma palavra para ele, e ele falou assim, vamos abrir a Bíblia, e a minha Bíblia ainda é de papel. E eu gostei dele, porque hoje a maioria dos crentes, até de ministério, não vem para a igreja mais com Bíblia Sagrada, de papel. A Bíblia é de papel. A Bíblia tem que ser de papel ainda, porque o seu celular, ninguém vai saber que você é um servo de Deus com o seu celular. Mas você precisa trazer a Bíblia de papel aqui, ó, no braço, como era falado nas épocas boas. Já vai o crente lá com a Bíblia dele. Agora são épocas tremendas e boas, que no decorrer da caminhada, esses ensinamentos errôneos, essas novidades, foi tirando o brilho, o prazer dos crentes. E eu vou morrer falando da verdade da palavra, irmãos. Porque eu não estou aqui para ficar rico, milionário. Não abri ministério para isso, não, irmão. Foi Deus que permitiu tudo isso. E muitas pessoas aqui já foram abençoadas por esse ministério. Eu creio nisso. Amém. Mas não vou enganar ninguém, trazer novidades para ninguém. Eu vou permanecer firme naquilo que eu aprendi até o dia de hoje. É o que eu aprendi, é o que eu vivi, é o que mudou a minha vida e transformou a minha vida. Não preciso de novidade. Então a primeira coisa, irmão, fogo aceso. Agora a Bíblia de papel, irmão, se você não tem como, tem que ter Bíblia de papel. A Bíblia de papel, isso aqui, ó. Trazer a Bíblia. Isso aqui é importante. Isso é muito importante. Nunca se envergonhe de lugar nenhum você está com a Bíblia. Se você sentir vergonha da Bíblia, está faltando o fogo do Espírito Santo na tua vida. Amém? Porque hoje no mundo não tem vergonha de ter uma arma, um fuzil, uma metralhadora. O crente não pode ter vergonha de ter a arma dele. E a Bíblia é a nossa arma. Amém, querido? Amém. É a nossa arma. Então vamos lá.
quando o fogo se apaga, o amor se esfria. E Mateus capítulo 24, versículo 2 fala que o amor de muito esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12, Mateus 24, para mim, é chamado o pequeno Apocalipse. Sintetiza ali o Apocalipse praticamente. Então ele fala assim, o amor se esfriará. E uma das coisas que mais tem acabado no meio evangélico, justamente, é esse fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse fogo do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo de Deus sem ordem, não. Né? Porque o Espírito Santo de Deus também trabalha em ordem na igreja, nas suas manifestações, nos seus dons, nas suas revelações. Amém, querido? Amém. Não estou falando de um fogo que hoje é um fogo e amanhã não é fogo. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de algo permanente na tua vida. Amém, querido? Amém. Permanente na tua vida. Então, um crente cuja lâmpada esteja apagada, ele está em perigo. Fala para o teu irmão que é crente que está do teu lado aí. Meu irmão, fala para ele, ô crente, se a tua lâmpada estiver apagada, você está em perigo. Está em perigo. Nós estamos em perigo, irmãos. Mateus capítulo 25. Olha aqui, Mateus capítulo 25, versículo 6 até o 10. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Olha aqui, aqui fala da parábola das 10 virgens. Fala assim para o teu irmão, todas as 10 eram virgens. Certo? Não era que 5 era crente e 5 era pecadora. Todas as 10 eram virgens. Aqui não fala que o motivo, não, porque não sei o que não. Todas as 10 eram virgens. Todos nós aqui somos crentes. Entendeu o negócio? Mas aqui, olha aqui, irmãos, no versículo 6 até o 10. À meia-noite, ouviu-se o clamor, aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram a prudente, dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagadas. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que o vendem e comprarem para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. O esposo vem quando você menos espera. Fala para o teu irmão assim, o esposo vem quando você menos espera. Por que esposo? Porque nós somos a noiva. Então ele vem quando você menos... Não, mas deixa eu viver essa vidinha aqui. Estou em pecado, estou em adultério, estou em fornicação, estou isso, estou aquilo. Mas deixa eu viver isso aqui. Sabe por quê? Porque quando ele estiver voltando, eu acendo a minha lâmpada com o Espírito Santo novamente. Mas só que você não sabe quando ele volta. E se ele voltar agora? Não, mas eu posso, né? Tá, estou no altar, estou pregando, estou cantando, estou dançando, mas não tem problema não. Não, nada tem problema. Nada tem problema. Só que depois para você administrar vai ser difícil. Porque sem o fogo te leva a viver uma vida carnal. E aí depois sem o fogo, você não tem como conseguir suportar as consequências da vida carnal. Verdade, irmão? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui fala aqui, ó, um crente, aí a noiva foi daqui, chegou o noivo. Até elas tiveram uma boa intenção, não. Eu vou, isso aqui vem de cima para baixo, eu tenho que falar, tá, irmão? Não está anotado não. Eu vou em um culto do poder do Espírito Santo hoje. Eu vou em uma consagração de Espírito Santo. Eu vou na busca do Espírito Santo hoje. Elas até acertaram alguma coisa dele, mas vai comprar. Até elas foram. Mas às vezes é tarde demais. Muitas vezes é tarde demais.
e a porta se fechou para elas. Ela não era crente, não era virgem, não era das virgens, mas 5 foram prudentes, 5 guardaram o fogo do Espírito Santo na vida delas. Amém? 5 permitiram que o Espírito Santo permanecesse acesa na vida delas. E 5 não, foram imprudentes. Não, deixa eu dar uma saidinha aqui, deixa eu beber um pouco aqui. O que tem de livre beberrão hoje nas igrejas está fora do comum. É vinho, é cerveja, é o uísque, é não sei o quê, é não sei o que. E aí vai, irmãos. Mas deixa eu fazer só isso aqui. Aí depois ele bateu na porta, irmãos. Abra-te, Senhor, abra-nos, Senhor. Mas eram virgens, elas eram virgens também, as 10 virgens. Ela não estava em pecado, mas o que ela estava era porque não permitiram que o fogo tivesse aceso na vida delas. Amém, igreja? Amém. E aí bateu, e a porta não se abriu. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Meu irmão, é para tu dar glória a Deus, porque você está aprendendo uma palavra nessa manhã. Você está sendo alimentado com a palavra. Você não pode se alegrar e pular quando tem culto disso, daquilo. Tu tem que se alegrar quando tu é alimentado da palavra, meu irmão. É isso que alegra a minha vida. É alimento da palavra. Que negócio de emoção passa. Eu nunca fui um crente emocionado, porque eu vim do mundo. Quem passou pelo mundo já sabe disso. Quem passou pelo mundo, o único desejo que ele tem é deixar o fogo aceso na vida dele. E quem não passou, e graças a Deus por isso, tem que ter um cuidado, porque se o fogo estiver apagado, você vai ter o desejo de ir para o mundo. Entenderam, irmãos? Entenderam? A verdade é essa. Aí, bateu, não sabia, coitadinho, né? Foi justo? O esposo foi justo? Foi, irmão? Alô? Não. Não foi, ele não foi justo. Igualmente para todas. Deus é justo. Ele dá para todos. Quem tem sede vem a mim. Ele fala para todos. Na última festa, no último dia da festa tabernáculo, porque tinha simbologia na água, aquelas coisas todas, naquele rio, aquelas coisas todas, Jesus se apresenta como a água da vida. Porque vocês vão fazer sempre isso, mas em algum momento sempre vai ter sede. Mas eu sou aquele que, se tu beber, nunca mais terá sede. Rio de água viva fluirão do seu interior. Agora tu não precisa mais mergulhar lá no rio, naquele rio. Mas você agora, você é o rio, eu sou a própria fonte sua. Porque tinha fonte, tinha aquelas coisas todas, cerimoniais, etc. Tal. Mas eu sou a fonte agora. Foi por isso que Jesus foi para a festa. Além da festa tabernáculo ele participar, mas para se apresentar como a água da vida. A fonte que jorra para sempre e não só nos momentos. Quem está aprendendo a palavra aí? Amém. Eu tenho que falar a verdade da palavra. Eu estou aqui para esclarecer a palavra. Eu sinto que é necessário você aprender a respeito desta aula aqui. Amém? Amém? Porque você tem mais tempo de vida, logicamente, pela idade do que eu. Você até viver até a idade da avó não dela. 120 anos. Foi 120 anos, André. 110. É 120 também é brincadeira, né? Mas tem gente que chega lá, né? 110, pode chegar. Do jeito que ela está, vai chegar. Inclusive, eu até brinquei domingo aqui e falei que ela está correndo mais que você, né? O André jogando bola, de vez em quando ele fica só assim, tocando bola para cá, toca para lá, aí fica aqui, toca para aqui, aí vai para casa, vai para frente. Oi? Só administrando. Então vamos lá. Um crente
Um crente cuja lâmpada esteja apagada está em perigo. Por que ele está em perigo? Por que ele está em perigo? Porque o noivo pode chegar a qualquer momento. Amém, querido? O noivo pode chegar a qualquer momento. Aí as pessoas falam, os sinais estão aí, os sinais sempre estiveram. Por quê? Guerra sempre teve. Ou não? Guerra sempre existiu. Não é agora a guerra, sempre existiu. Peste sempre existiu, peste. Falar a verdade, teve mais peste no passado do que na nossa geração, irmãos. Então as pestes sempre existiram. Essas coisas sempre, algumas coisas do Apocalipse já se cumpriram, tá, irmão? Amém, igreja? Muita coisa do Apocalipse já se cumpriu até naquela própria época, naquela geração. Amém? A gente tem que entender um bocadinho a escatologia para não ficar vagando, né? Sem entendimento. Amém? Sem entendimento. Por isso que é importante o conhecimento da palavra. Agora, o que pode apagar o fogo do Espírito Santo na nossa vida? Pergunta para o teu irmão assim. O que pode apagar o fogo do Espírito Santo na nossa vida? 1 Timóteo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, versículo 16. 1 Timóteo, carta, né? 4, versículo 16. Olha o que diz aqui, achei. Tem cuidado de ti mesmo. E também de quê? Todo mundo. E também de quê? E da doutrina. Persevera nestas coisas. Porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Tenha cuidado de ti e da doutrina. Doutrina é o quê? É os fundamentos, o ensinamento da palavra. Aqui estava falando as doutrinas, né? Que eles, em Atos fala que eles estavam em comunhão e a doutrina dos apóstolos daquela época, que era os fundamentos básicos da palavra de Deus, que eles eram aqueles que lançavam o fundamento da palavra de Deus, estavam em comunhão, todos em comum. Então tenha cuidado de ti mesmo. Né? Então o que é que pode apagar o fogo do Espírito na nossa vida? Não ter cuidado. Não ter cuidado. Porque a palavra do Senhor diz também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, não precisa ler, que diz assim, não extingais o Espírito. O que é extingar? Apagar. Apagar. Ou seja, não desprezeis o dom que Deus lhe deu. Amém, igreja? Amém. Deus te deu um dom, você não pode desprezar. Você não pode apagar. E isso é um grande perigo para a nossa vida. Então, o que é que pode apagar o Espírito Santo na nossa vida? É quando eu estimo o Espírito Santo e quando eu desprezo o dom que Ele me deu. Amém? O que pode apagar o fogo do Espírito Santo? Mais uma vez, pronto, para o teu irmão. O que pode apagar o fogo do Espírito Santo? Primeira coisa aqui, pode anotar, irmãos. Atitude de desobediência. Fala aí, atitude de desobediência. Onde está? Eu vou ler aqui para os irmãos por causa do tempo. Atos capítulo 5, versículo 32. Diz, olha, Atos 5, 32 diz, olha, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são, irmão, vamos lá, aos que são obedientes a Ele. Mas eu tenho, Espírito Santo não habita em quem é desobediente. Aí, por que eu estou assim? O fogo está apagado na tua vida. É lógico que está apagado, porque Espírito Santo não habita em desobediente, irmãos. Amém, querido? Amém. Não habita em desobediente. Então,
Então, o que pode apagar o fogo do Espírito Santo na minha vida? Uma atitude de desobediência. Diz aqui, ora, nós somos testemunha deste fato, bem como o Espírito Santo, que é testemunha também, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Então, quando se permite que a carne tenha domínio, aí já é. Amém? Amém. Quando eu permito que a carne... desobediência. Aí eu não vou entrar aqui por causa do tempo, mas tem exemplo, Sansão. Não temos Sansão aí, lá no capítulo Juízes, capítulo 16, versículo 19, versículo 20, vai do 22 ao 30, a história de Sansão. Desobedeceu o dom, amém? Desprezou o dom, extinguiu o Espírito Santo e viveu pela carne. E aí, olha o que acontece, a pessoa não sente isso. Toda pessoa que está morta espiritual, ela não sente. A verdade é essa. Ela não consegue sentir, mas é notório, é semblante triste, é semblante caído, não tem alegria, angústia, ansiedade, dominado pela ansiedade, pela angústia. A verdade é essa, ela não sente. Aí pensa que o Espírito Santo está na vida dela, ela vai querer resolver o problema da maneira que ela bem entende, mas o Espírito Santo não está mais na vida dela. Ou seja, está, mas está apagado. Amém? Amém. Está, mas está apagado. Sansão fala, o Espírito Santo está comigo, que é isso, pode fazer aquilo. Só que ele não foi pego de surpresa. É que ele desobedeceu, estava em ato de desobediência. E naquele momento, que ele não, o dom, ele foi chamado para libertador, né? E aí a carne prevaleceu sobre a vida dele, porque o Espírito Santo está apagado, Gálatas capítulo 5. Aí a carne prevalece, porque quem está no Espírito Santo de Deus, ainda que tenha a tendência, porque todos nós temos, da tentação, amém? A tentação não é pecado. Está bem explícito na Bíblia Sagrada. Pecado é você ceder à tentação. Jesus foi tentado. E Jesus foi tentado e não cedeu. Está escrito, só o Senhor eu devo adorar. E na hora que você tem mais necessidade que o diabo se aproveita. Ele vinha de um jejum, mas é lógico que ele bebeu água. Quem é que no deserto aqui vai fazer jejum de água? Só louco dessa geração faz isso. Quer morrer. Vai falar, meu Deus, eu estava na obra de Deus e morri. Mas fez coisa errada, não é para fazer. Ou então ouviu líderes errados, que queriam matar ele mesmo. Aí o diabo chegou e falou assim, mas você está com fome, né? Ele fez jejum. Mas de água não. Ele não ofereceu água. Mas ele ofereceu o pão. Porque na hora que você está mais necessitado, debilitado, aspas, o diabo se apresenta para oferecer para você. Jesus falou, não só de pão viverá o homem, aleluia, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que alimenta a tua vida não é os cultos da noite de celebração, Senhor. O culto da noite você vem para celebrá-lo. Celebrai a Cristo, celebrai. Vocês não fizeram, estão com as mãos atadas. Não sei o que está acontecendo, né, irmãos? Como é que chega alguém necessitado aí para orar, para você levantar a tua mão? Né? Mas o culto da noite é para celebração. Amanhã a escola bíblica é para aprender a palavra. Amém. Tem gente querendo acabar com esses cultos, né? E o pão nosso é a cada dia. A cada dia. O pão que sai da boca de Deus. O pão nosso, e Jesus é o pão nosso. Né? Amém, querido? Amém. E na verdade o pão é o primeiro alimento, né? Você almoça primeiro ou toma um cafezinho com pão? Então o pão é o primeiro alimento. Jesus tem que ser o teu primeiro alimento. Amém. Amém? Então vamos lá.
Desobediência. Né? Quando se permite que a carne tenha domínio. Aí Sansão permitiu que a carne dominasse ele. Um crente, qual é o tema da aula? Vamos lá. Conservar a chama do Espírito Santo. Então, o crente, quando não tem o fogo do Espírito Santo aceso na vida dele, presta atenção que eu vou falar aqui, irmãos. A carne vai ter domínio sobre a tua vida. Amém? A carne vai te dominar, o pecado vai te dominar. Ah, mas eu sou salvo. Eu não estou falando de salvação aqui não, irmãos. Estou falando de salvação. Salvação vai ter aula aqui de soteriologia do seminário. Não estou falando disso não. É outro assunto. Estou falando de perder a salvação aqui não. Não estou falando disso não. Mas você podia ser salvo com alegria, né? Com felicidade, com prazer, sem sofrimento na carne, nas doenças, nas enfermidades. Porque a Bíblia fala que o corpo será lançado, né? Mas para a conservação da sua alma. E aí a pessoa é salva com sofrimento, com dor, com isso, com aquilo. E não era para ser, era para ser com alegria, com prazer. Né? Entendeu o negócio? Então não estou falando de salvação não. Mas o que acontece aqui? Aí quando acontece isso, olha aqui, eu permito que a carne tenha domínio sobre a minha vida. Ela passa a te dominar. E assim foi Sansão também. A outra coisa aqui, que pode apagar o fogo do Espírito Santo, dá atenção aí, vou fazer pergunta. Orgulho. Fala para o teu nosso orgulho. Orgulho. Em Gálatas capítulo 5, 25 e 26, fala um pouco sobre isso. Se vamos pelo Espírito, andemos também de modo igual à direção do Espírito. Ao versículo 26. Não nos tornemos orgulhosos. Gálatas 5, 25 e 26. Ao 26. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros, em inveja uns aos outros. O orgulhoso. Eu vou fazer uma pergunta. Tem gente orgulhosa dentro da igreja? Tem. Tem pessoa soberba dentro da igreja? Agora, nessa geração, eu vou falar uma coisa que não tem. Gente gananciosa? Não tem, não tem. Líderes gananciosos? Não tem, não tem. Então, o orgulho que faz parte também da carne. E quando eu não estou no domínio do Espírito Santo, eu vivo uma vida de escravidão da carne, porque eu estou em desobediência. Amém? Deus não aceita a pessoa desobediente. Não é na salvação, mas na ação do Espírito Santo na vida dele aqui na terra, na sua obra. Entendeu o negócio? Amém, queridos? Porque nós somos filhos. Você tem filho, mas tem filho que é obediente, filho desobediente, ele continua sendo seu filho. Mas o desobediente vai sofrer consequência pra caramba, meu irmão. Ou não vai? Como? Oi? Vai colher o fruto. Porque nós estamos falando alma e corpo é uma coisa, alma é outra. Entendeu o negócio? Então, uma pessoa soberba ou orgulhosa já é também uma demonstração que o Espírito Santo não está na vida dela. Ou dele. Eu estou falando de pessoa, não dela. É necessário fazer o quê, pastor? Já estou quase encerrando. É necessário fazer o quê? Fala para o teu irmão assim. É necessário, toda igreja, renovar o fogo continuamente. Porque o fogo não se apagará no altar. Nós temos, Hebreus, eu me lembro que eu li, fala lá, nós temos um altar, Hebreus 13, 10, nós temos um altar, e tinha que ter um altar com fogo. Amém, igreja? Então o fogo arderá continuamente. No Velho Testamento, ou Antigo Testamento, ou Antigo Pacto, os sacerdotes diariamente cuidavam do fogo no templo. Ou não era? Você já teve aula sobre isso, sabe muito bem disso, está na Bíblia Sagrada. Né? Então eles cuidavam do fogo no templo. Isso nos mostra a necessidade de renovação dia a dia. Amém? Está lá deixa eu anotei. Está Levítico 6, 9, que diz: ordena Arão e seus filhos
o seguinte, aí ele diz, esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas, o holocausto ficará na lareira do altar toda noite até o raiar do dia, e nela se manterá acesa o fogo no altar. Amém, querido? Amém. Então é necessário, isso é uma demonstração de uma renovação. Todos os dias nós temos que viver uma vida de renovação do Espírito. Amém? Amém? Todo dia acendendo fogo no altar. Amém, igreja? Amém. Todo dia que tu não fizer isso, você vai estar em desobediência e você não vai perceber que o Espírito Santo já não está mais agindo na tua vida. E tu não vai perceber, quando tu perceber à tarde, que você já está sendo dominado pela carne. Tem que colocar lenha. Tem que colocar lenha. Tem que colocar lenha. Porque você não percebe. Você não percebe. Agora eu faço uma pergunta. As suas ações, ou a minha, ou todos nós estamos aqui, você que está nos assistindo, como tem sido com Deus? Essas ações que vai determinar se a tua vida está no fogo do Espírito Santo ou se você está sendo dominado pela carne. Então é necessário que a igreja renovar, fala para o teu irmão, renovar o fogo continuamente, porque o fogo no altar do holocausto tinha que ser mantido. Amém? Tinha que ser mantido. O sacerdote tirava, Levítico 6:10, eu vou, ainda tenho um tempinho para terminar a aula. O sacerdote tirava a cinza do altar. Diga comigo assim, a cinza do altar. Por que ele tirava a cinza do altar, o sacerdote? Cinza representa os resíduos das ofertas sacrificadas no dia do Senhor. Amém? E o sacerdote vinha e tirava. O que isso quer nos falar nessa manhã? Que devemos deixar a experiência de ontem e avançar para as que estão diante de nós. Prosseguindo para o alvo, como disse o grande apóstolo Paulo. Deixar de olhar para trás. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Olha aqui, que humildade desse homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. E eu chamo de apóstolo com muita honra. Porque muitos eu não consigo chamar. Chamo de pastor e está muito bom assim. Mas eu chamo o apóstolo Paulo com muita honra de apóstolo. E esse homem disse o seguinte, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o quê, irmãos? Avançando para o quê? Para os que estão diante de mim. Versículo 14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio de convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que palavra para a tua vida, irmãos. O crente não pode, irmãos, deixa eu falar aqui. Eu ainda tenho aí mais de meia hora, tem meia hora aí. Eu quero que você tenha bastante fome para almoçar. Porque você, para estar nessa aula, tem que ter fome. Se não tiver fome, nem venha para a escola bíblica. Escola bíblica é para quem tem fome da palavra. Né? Senão não venha não. Venha para celebrar o Senhor, tá bom. Tem gente que não vem mesmo, que não tem mais fome. Perdeu a fome, perdeu. Não vem mais para a escola bíblica. E eu vou ficar? Venha para a escola bíblica dominical, pelo amor de Deus. Da minha boca não vou ouvir isso não. Porque nunca ninguém precisou me chamar para vir para a igreja. Eu vim porque eu fui mudado e transformado pelo Espírito Santo. Nunca ninguém mandava mensagem para mim, nem ligava, vem para a igreja hoje. Lógico, hoje nós temos uma maneira diferente. Nós solidários. Inclusive eu fui ligar para Roberto e Douglas. O Roberto, o telefone está legal, mas o Douglas, o telefone foi rasurado no número lá, não consegui entender. Depois eu vou dar para quem pegou o número. Tá, então depois me dá. Então isso é importante. Mas quando eu vim para a igreja, que eu nasci de novo, que Deus me chamou, naquela época nós não tínhamos telefone, não tinha nada, ninguém ligou para mim, ninguém fazia nada, e eu voltava para o culto sempre. Então eu sei que as novidades é importante, e até isso faz um crescimento na igreja, é de suma importância. É uma ferramenta, e é importante, não estou falando que não.
Mas quando você é salvo, quando você tem um desejo, quando você tem um prazer, quando o Espírito Santo te enche, a primeira coisa que você fala assim, tem trabalhador que fala assim, ó, trabalha de segunda a sexta, e fala assim, Senhor, estou doido para acabar a sexta, para que chegue o domingo para vir para a igreja. Ou tem trabalhador que fala assim, ó, está trabalhando a semana toda, estou doido que chegue o sábado, domingo para vir passear. Se isso acontece na tua vida, é porque você já está com o fogo apagado. Porque quando eu trabalhava, eu nunca trabalhei sábado, graças a Deus, mas eu nunca fui adventista não. Aqui Deus me deu esse direito. Até sexta eu trabalhava. Mas eu tinha um desejo de falar todo que chega o dia do culto da igreja. Esse era meu desejo, para mim, para a igreja adorar. Amém, querido? Então, o crente não pode viver de bênção do passado. Fala para o teu irmão, crente, não viva de bênção do passado. Deus quer fazer algo novo todos os dias na tua vida. Amém? Há exemplo lá, o maná no deserto. A unção de ontem, ela não pode servir mais para hoje, irmão. A unção de ontem foi para uma causa, mas hoje você tem que ter unção para outra causa. E assim vai, continuamente no altar. O fogo tem que estar aceso. Aleluia. Ardendo. Seja fervoroso. Não vagarosos, fervorosos. Né? Eu não entendo crente de 40 anos que ainda não conhece o poder do Espírito Santo na vida. É apagado. Crente de 500 anos na igreja, irmão, não sabe o que é o poder do Espírito Santo, irmãos. Meu Deus, me dá tristeza isso de ver pessoa seca, como aquela árvore que Jesus olhou, não deu fruto, e ele fez o quê? Amaldiçoou, porque tu tem que dar fruto a tempo e fora de tempo. A verdade é essa. Não, mas dar fruto só na estação certa não interessa. Na estação certa fácil. Eu vou dar culto quando eu tiver a programação da igreja. Fruto, não interessa. Isso é normal, a gente se juntar e fazer os trabalhos. Mas eu tenho que dar também fora da estação. Eu tenho que dar na faculdade, eu tenho que dar no meu colégio, eu tenho que dar no meu futebol, eu tenho que dar em qualquer lugar. Romanos capítulo 12, 1, eu vou ler aqui. Portanto, caros irmãos, Paulo era demais, né? Chama até os irmãos de caros irmãos, né? Não é que eles eram caros, né? Hoje os irmãos é caro, né? A música falou caros irmãos, no sentido de ser caro mesmo, né? Caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o que, irmãos? Romanos capítulo 12, Paulo falando. O vosso corpo como? Porque antigamente era aquele sacrifício, a cinza tinha que sair, tá, irmão? Tinha que tirar a cinza, né? Ó, aí aqui fala aqui, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é culto racional aqui? É culto espiritual. Tá bom, irmão? Culto espiritual. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Amém, igreja? Olha, olha aqui, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado das vossas mentes, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Então, quando eu permito essa renovação na minha mente, não me adequar ao mundo, e quando eu falo do mundo, não falo só do pecado, quando eu falo das circunstâncias, dos problemas, das ansiedades, das dificuldades desse mundo, eu não posso me adequar a ele, porque quando eu tenho uma vida renovada em Cristo, aconteça o que acontecer, eu vou entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você entendeu o negócio? É isso, quando você tem um fogo aceso, pode acontecer o que acontecer, as adversidades, os obstáculos, os problemas, as montanhas, porque tem montanha, mas tem vale também, tem alto e tem baixo, tem perda, mas tem conquista também. Amém, igreja?
Mas aí quando eu tiver, olha para cá, cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo diante das perdas, da dificuldade, não vos amoldeis a este mundo, ou seja, ao sistema desse mundo. O sistema desse mundo é o que? Meio de comunicação. Ai meu Deus, eu vou morrer também, estou em depressão. Olha quanta gente morreu, não sei o que. Aí entra na mente. O sistema entrou na tua mente. Olha aqui, aí a tua tristeza, aí não sei o que lá. Mas quando eu estou com fogo aceso no Espírito Santo, vou ver tudo isso, vou entender tudo isso. Eu não vou me amoldar ao sistema desse mundo. Esse mundo não vai mudar a minha forma de pensar. Mas eu vou passar a entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, soberana vontade de Deus na minha vida. Aí tu vive mais tranquilo. Porque eu nunca vi crente viver tão temeroso como anda hoje em dia. Eu sou da geração que não tinha isso, por isso eu estou falando. Eu sou da geração que não é que você não tem que viver depressão, se você quiser ter, tem. Eu não quero ter, não. Eu não quero ter, não. Isso não é para mim, não. Mas na minha geração não se falava nisso. Eu sou de uma geração que se falava nisso. Mas por que se fala hoje? Porque você se amontou o sistema do mundo, das notícias contrárias, dos fatos que acontecem, e aquilo vai entrando na tua mente. Tem gente que fala, eu não vou sair mais de casa não, porta fechada. Porque já está até pensando que o grupo lá vai vir para cá destruir até a gente também. Porque ele já fica apavorado, se amolda ao sistema desse mundo. Entendeu o negócio? Precisamos trazer a memória dos fatos. É isso aí, trazer memória que traz esperança. Porque Jeremias viveu isso aí. Mas quando ele gritou, chega, não dá mais, eu não aguento mais. Eu quero mudar agora, quero trazer a memória. Eu vou me lembrar o que Deus já fez no passado. E aquilo está acontecendo aqui, ninguém está ouvindo a palavra, eu não estou aguentando mais. Já fui para calabouço, já fiz isso, já fiz aquilo. Poxa, que o profeta ainda não veio da minha mãe, eu não pedi nada disso, mas ele está escolhendo para isso. Mas agora não, eu vou mudar, eu quero trazer a memória. Aquilo que me traz esperança. E quem é a nossa esperança? E quem é a nossa esperança, igreja? Todo mundo fala Cristo Jesus. Então era também necessário colocar nova lenha no altar. Porque em Levítico 6,12, o fogo era o fogo da lenha que queimava o sacrifício, tinha que ir sempre botando lenha no altar. Quem gosta de churrasquinho aqui? Fazer churrasquinho? Tem gente que... O Alexandre que está todo com churrasco, no final de ano ele vai ter. Guarda mais a carne um bocadinho que vai ter, fica tranquilo. Até lá vamos viver no espírito. Vamos deixar a carne que vai chegar lá, o churrasco vai chegar. Mas quando o carvão acaba, está numa festa, churrasquinho legal, aí só compraram um saco de carvão e acabou o carvão. O povo não fica logo assim, acabou o carvão. Se você quiser não comprar 3 sacos, 4 sacos, meu que sobe, Mas aí acabou, aí fica lá. Então, era dessa maneira que era necessário colocar nova lenha no altar. Aquilo que não presta mais, tira, nova lenha no altar. Porque o que não prestava não pôde. O que não prestava tinha que ser tirado daquele sacrifício. Não podia mais permanecer. Todo dia. Amém? Amém, querido? Amém. Então, isso nos fala o quê? Da necessidade de uma prática diária com Deus. A Bíblia fala, irmãos, que sem fé a obra é morta. E o que nos leva a termos fé é justamente o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Sem lenha não haverá o quê? Fogo. Amém? Nós temos o exemplo de Abraão lá no monte, quando ele foi levar, todo mundo conhece da história, ele falou, se tem lenha, Deus prova o sacrifício. Tem lenha? O sacrifício, Deus vai provar o sacrifício. Então tem que ter lenha, tem que ter fogo na lenha. Amém, querido? Então, só para quase finalizando,
O fogo do castiçal era renovado a cada manhã. A cada manhã. Quando o sacerdote renovava o azeite, põe onde as lâmpadas. Lá em Êxodo capítulo 30, está ali. Aí tem aqui o candelabro, né? Aqui, a 7 ali. Está aceso. Nós já tivemos a festa tabernáculo. Tinha um grandão aqui, lembra? Um grandão? Um grandão que ele botava aqui. Cada festa tabernáculo acendia, cada dia acendia uma lâmpada. E a lâmpada tinha que estar acesa, ela não podia apagar. Ela não podia estar apagada ali, irmãos. Amém, querido? Então, assim Jesus deseja renovar nesta manhã o azeite em nossas lâmpadas. Deus quer renovar o poder do Espírito Santo na tua vida nesta manhã. Deus quer renovar o poder do Espírito Santo na tua vida nesta manhã. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé, por gentileza. Aleluia. Começa a adorar a Deus agora. Aleluia. Glórias a Deus. Fecha os olhos agora. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Oportunidade de renovar nessa manhã o Espírito Santo. Tem um altar. Nós temos um altar. Nós temos um altar. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Adora ele, adora ele. Peça a ele agora. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
mais uma aula apenas, mas que seja uma aula que tenha mudado a tua vida. Porque o conhecimento é poder. O conhecimento te brinda você de todos os ataques das heresias desse mundo. É o conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração nessa manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Você tem a semente, está um envelope, entrega aqui no altar. Nós queremos orar por você e pela sua oferta e a semente lançada aqui nesse altar. Enquanto você pega o teu envelope, lembrando que hoje à noite, se assim for a vontade de Deus, estaremos de volta ministrando a palavra do Senhor. Amém? Mas venha renovado, meu irmão. Não chegue na hora do culto, não. Chegue meia hora, mas pelo menos para se preparar o altar que é você para adorar, engrandecer, celebrar o nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Graças a Deus. Senhor, quero agradecer pela vida da nossa querida Elília, que Deus abençoe ela. Obrigado pela semente lançada aqui nesta manhã. Obrigado pela semente, pelos dízimos, pelas ofertas. O Senhor sabe a necessidade da tua igreja. Obrigado por aqueles ter sido fiel à tua obra. Nós abençoamos todo dizimista e todo ofertante. Leva-nos guardado por ti. Livra-nos do homem maligno, do homem sanguinário, do malfeitor, do roubo, do assalto e das balas perdidas. E agora, que grande amor de Deus. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja que vai andar na forma do Espírito Santo, diga glória a Deus, diga aleluia, e a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, um dia abençoado, um almoço abençoado, em nome de Jesus, graça e paz.